Eu estou falando desse texto, eu li já na primeira semana do ano, li na segunda semana e li 15 dias atrás. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Como eu disse na semana passada, é o mesmo texto, todavia não é uma mensagem repetida, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto, ó. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Eu coloquei o título da mensagem de hoje, desse nosso encontro de hoje, quando Deus nega o que pedimos para dar a outros o que precisam. Vamos repetir? Quando Deus nega o que pedimos para dar a outros o que precisam. E aí eu pensei nessa fala e nesse título, dar a outros o que precisam o quê? Através da minha vida. Eu queria começar com algumas interrogações, algumas perguntas. Será que isso é uma verdade que nos tocou? Será que isso é uma verdade que nos alcançou? Será que isso é uma realidade que alguém de nós está vivendo? Será que alguém de nós já vivenciou ou está vivendo essa realidade de orar, de falar com Deus, de dirigir a Deus a oração, só que ele não obtém a resposta daquilo que ele deseja, daquilo que ele desejou, daquilo que ele desejava, em benefício de outro, em benefício de alguém? Ainda que ele não saiba disso, ainda que isso não fosse e não seja revelado a ele, será que alguém está vivenciando isso? Será que alguém já vivenciou isso? E mais, como você se sentiria se aí sim fosse revelado a você, como Deus disse aqui a Paulo, e fosse revelado a você que o motivo da negativa de Deus, o motivo de Deus te negar alguma coisa é justamente por conta disso. Ele está te negando algo para beneficiar outra pessoa através da negativa que ele está fazendo a você. Como você reagiria? Você aceitaria isso no seu coração de bom grado? O fato de Deus te negar alguma coisa para abençoar alguém, ou mais do que um único alguém, de repente ao mais gente? Na semana retrasada, porque na semana passada foi a pastora Luciana que esteve nos abençoando e falando com a gente, mas na semana retrasada eu me lembro que eu disse uma frase aos irmãos. E a frase que eu citei aos irmãos, eu tinha citado ela na primeira semana de novo, na primeira semana também, e a frase foi exatamente a seguinte frase: que a negativa de Deus sempre será o melhor dele para nós. A negativa de Deus, o não de Deus, sempre será o melhor dele para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus deseja que a minha vida, que a tua vida, que a nossa vida se torne maior do que nós mesmos. É isso que Deus deseja. E eu estava pensando para falar com vocês aqui, e particularmente é isso que eu entendo da afirmação que eu fiz aqui hoje, no título. Que Deus, Ele nega o que eu peço a Ele para dar a outros o que eles precisam. É isso que eu entendo. E na semana retrasada, eu estava vendo o pastor Ivaldo pregar no YouTube, e o pastor Ivaldo nos apresentou e nos lembrou da história, relembrou a história de Abrão e de seu sobrinho Ló, falando sobre a história dos dois. E nos lembrou também do problema que os dois tiveram por conta dos pastores de Abrão e os pastores de Ló, que começaram a ter contenda. Diante disso, então, o que Abrão faz?
Abraão, ele chama Ló e ele propõe uma separação. Falou, olha, não dá para a gente conviver, nós somos parentes, não é legal que a gente brigue. E aí Abraão diz assim para Ló, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Foi a proposta de Abraão. E o que o Ló fez? Ló observou todo o vale do Jordão, todo esse vale do Jordão totalmente irrigado. A Bíblia diz assim que o vale do Jordão que Ló observou era como o jardim do Senhor. E o que ele fez? Ele escolheu a melhor parte. Ou seja, ele esqueceu de demonstrar gratidão a Abraão. Ele não pensou na questão da idade, ele não pensou na questão de escolher o que seria inferior para dar a outro, o seu tio, a chance de ficar com o melhor. Não, ele não fez assim. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão de que a minha vida e a nossa vida, ela só passa a ser maior do que nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus nos habitando. É o Espírito Santo, é a presença do Pai, é a presença de Deus que vai nos ajudar, eliminar da gente essa forma egoísta de viver a vida, de sentir a vida, de olhar para o meu irmão, de olhar para alguém que convive comigo e de perceber a minha relação com Deus. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Aí você pergunta para mim assim, Cássio, mas você acredita que é possível que Deus negue alguma coisa para mim em oração, para atender alguém, para fazer da vida de alguém melhor, uma vida melhor, por uma negativa na minha oração? Eu respondo para você sim, sem nenhum titubeio. Porque eu acredito de coração, eu aprendi pela fé, que quando Deus nos nega alguma coisa, Ele sempre estará providenciando aquilo que é melhor para a gente. É isso que eu creio. E aonde que eu vejo isso? Tem como a gente ver a Bíblia? Que nem o pessoal brinca. Tem, como que não é fundamento que o pessoal fala? Tem base bíblica? Tem. Abra a sua Bíblia, se você puder, ou se não, você acompanha aqui em Lucas, capítulo 22. Ele é o maior exemplo disso. O Senhor Jesus. O maior exemplo para mim e para você a respeito de uma oração que não é atendida para beneficiar alguém é o Senhor Jesus. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, no verso 39, diz assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E isso é bem significativo, como de costume. Não foi só naquele dia. Jesus costumava se retirar em lugares solitários para dedicar a vida dele em oração com Deus. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E o verso 42 diz qual que era a oração dele. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, se queres. Aí ele diz mais, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Às vezes, eu tenho a impressão de que a gente não consegue entender de fato quem era Jesus. Essa é a impressão que eu tenho. E quando eu falo que eu tenho a impressão, muitas das impressões não é em você, é em mim. Eu estou me espelhando. Porque eu acho muito difícil para a gente, às vezes, entender esse mistério de forma muito clara em nossa mente. Que mistério que eu estou referindo-me? Eu estou referindo-me ao mistério do Deus que se encarna. Jesus, o Deus que se torna um ser humano. O Deus que vem ao mundo, o Deus que nasce no ventre de uma menina de 17 anos, uma adolescente em torno disso, e que morre, e que se deixa morrer. Jesus se deixou morrer, e Ele se deixa morrer em favor de mim, em favor de você, em favor de todos nós. E aí eu acredito de verdade que a nossa mente, ela carrega, uma dificuldade enorme de entender esse mistério, de compreender esse mistério. Agora, olha bem o que eu estou dizendo. Só que o fato de nós não compreendermos esse mistério, o fato de eu não compreender o mistério da encarnação de Jesus, do jeito que, para nós é muito maluco.
Por mais que a gente diga que entenda, eu acho que no fundo tem coisas que a gente só vai entender quando a gente chegar lá do outro lado da eternidade. Mas por mais que eu não compreenda, isso não me invalida, isso não tira de mim a capacidade de crer nele e aceitar pela fé que ele nasceu, porque a profecia dizia, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está aos seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Portanto, eu creio nele, e pela fé eu aceito sim, que ele nasce, como eu disse, e que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, e ele ressuscita, e ele vai inaugurar um caminho, vai pavimentar um caminho, e eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, com toda certeza, e com todas as forças, um dia eu quero pisar esse chão, esse caminho que Jesus inaugurou, eu quero pisar esse chão, que chão que eu estou me referindo, ou referindo-me, é o chão da ressurreição, porque afinal de contas, não foi isso que ele disse para Marta, no capítulo 11 do Evangelho de João, verso 25 e verso 26, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, louvado seja o nome de Jesus. Portanto, esse Jesus, na condição de um Jesus histórico, porque assim, Jesus, e nós já aprendemos isso, eu acho que muitos de nós já falamos isso, o pastor Ivaldo já falou isso, nós já ouvimos de outras pessoas que subiram ao púlpito para falar isso, que Jesus era um nome comum, Jesus, muitas outras pessoas chamavam Jesus. Não sei se o pastor Ivaldo lembra quando nós tocamos no Teatro Cacilda Becker, e a gente estava, Jesus está aqui, lembra, pastora Cátia? Jesus está aqui. Quando acabou a apresentação, o meu tio veio, gozador, que só ele, o tio Ito, você sabe, conhecia ele, né, Rita? Ele chegou e falou assim para mim, Cassinho, você é demais. Eu achando que eu estava, que nem diz Milton Leite, né, eu se consagro, né, achando que ele tinha entendido alguma coisa, você é demais. Eu falei, o que está acontecendo, né? Como que você sabia que Jesus estava aqui? Aí eu não entendi nada, ele veio e apresenta um cara que chamava Jesus. Olha Jesus aqui, ele estava aqui mesmo. Ele levou o Jesus para ver a gente tocar para Jesus, o outro Jesus. Mas é esse Jesus, na condição de um Jesus histórico, que nasce e que morre, que tem data de nascimento e data de morte, se bem que a morte não o deteve, mas é esse Jesus que vai até em oração e pede ao Pai, se possível, afastasse dele, tirasse dele, livrasse dele a dor e o sofrimento que o aguardava. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus responde a Jesus com silêncio. Foi a resposta de Jesus, para Jesus, de Deus. Mas mesmo assim, o exemplo de Jesus para mim e para você, o legado que ele deixou para mim e para você, é que mesmo no silêncio de Deus e com o silêncio de Deus, sabe o que Jesus faz? Jesus responde ao silêncio de Deus com oração. É o que ele diz no verso, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu fico tentando imaginar, por que Jesus orou assim? Por que Jesus aceitou essa resposta de Deus assim? Eu penso que por uma única razão. Não que eu seja o dono da verdade, mas eu penso que tem sentido o que eu penso. Eu penso que a razão de Jesus ter orado assim e ter aceitado isso da parte de Deus é porque ele sabia o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido e o verdadeiro propósito da vida dele, mesmo num curto espaço de tempo da existência dele nesse planetinha azul chamado Terra. A prova disso, quando você abre o texto no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 24 e no verso 25, olha o que nós encontramos aqui no texto. Jesus fazendo essa referência a isso, para mim fica claro isso. O verso 24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Olha por que Jesus não atendeu, não teve a oração atendida. E aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna.
Ou seja, ganhar a vida ou amar a vida, para mim, só faz sentido pensando nessa questão do que eu quero, eu desejo, é tudo para mim. Em contrapartida, negar a vida ou odiar a vida deste mundo é você ganhar a consciência do Espírito Santo dentro de você, que o seu viver, ele é muito maior do que você mesmo, a sua vida, ela é muito maior do que você mesmo. E outra coisa, saber que você não vai ter tudo o que você pede em oração. Não vai ter tudo. Você não vai conseguir tudo o que você pede. Nós não teremos tudo o que desejamos. Mas pela graça de Deus, nós seremos sim uma bênção na vida de outras pessoas, se nós crermos nele, mesmo quando ele nos negar algo que lhe pedimos. Apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, quando ele escreve a carta aos irmãos de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, que eu coloquei, 21, ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E olha o que ele vai dizer, essa questão da vida de Paulo ser maior do que ele mesmo. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Já não sei o que escolher, ele fala. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que seria muito melhor, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Paulo sabia que a vida dele era maior do que ele mesmo. A negativa de Deus, Paulo, a minha graça te basta, com o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele sabia que a vida dele seria um reflexo, seria a bênção para todas as pessoas. Lembra que ele escreve também aos Filipenses? Olha, os irmãos sabendo das minhas prisões, os irmãos sabendo que eu estou algemado, a gente achou que eles iam ficar com medo, agora eles estão pregando com ousadia o Evangelho. Porque a vida de Paulo era muito mais significativa do que ele mesmo. E a segunda lição, ainda falando de Jesus, é que Jesus, ele não teve atendido a oração dele. Deus negou livrar Jesus da cruz, por uma razão. Porque o ser humano necessitava muito, desejava muito, de algo que ele nunca conseguiria alcançar com o próprio esforço. E aí eu repito para você, dizendo o seguinte, que Deus, em Jesus, e Jesus no caso, Jesus que se encarnou, Deus encarnado, ele aceitou o não de Deus, para que o sim de Deus fosse estendido a todo mundo, pelo Deus eterno, pelo Pai das luzes, pelo Pai de misericórdia, pelo Deus de toda consolação, como o apóstolo Paulo nos apresenta na carta aos Coríntios. Sabe, gente, numa sociedade e numa cultura onde nós só desejamos e desejamos, e que, infelizmente, muitos que pregam o Evangelho, eles chegam quase a afirmar que Deus tem a obrigação de nos dar tudo. Soa de uma maneira muito esquisita e estranha o fato da gente afirmar que Deus ele pode negar um pedido ou negar pedidos de oração a mim e você, para que Ele faça disso, dessa negativa, algo de um valor muito maior, de um significado muito maior para a gente. Chega a soar estranhamente isso. E aí eu li uma frase daquele escritor, o C.S. Lewis. O Lewis ele disse assim, em certa oportunidade, pensando em Jesus e usando Jesus como exemplo. Ele disse assim, que aquele dentre os homens que mais foi fiel e que mais serviu a Deus foi aquele que na morte e na sua morte de dor, ele disse para Deus em oração, por que você me abandonou? Por que me abandonaste? E é bem interessante a gente saber que o Deus, que eu falei para você do mistério, eu não entendo muito bem, se um dia você puder me explicar, eu recebo a sua explicação com muito carinho, mas o Deus que se torna um ser humano, você vai falar, não, pastor, mas é assim, ele é Jesus. Não, isso eu entendo, eu não entendo na minha cabeça, eu acredito, eu creio, mas é muito para a cabeça entender. O homem natural não consegue, tem que ser pelo Espírito mesmo. Mas é interessante a gente saber que o Deus que se torna homem, para que pudesse nos dar algo que nós não poderíamos alcançar, como eu disse para você, com o nosso próprio esforço, foi ele que foi menos confortado por Deus.
Ou seja, ele é um exemplo maior de que Deus, ele nos nega alguma coisa para que a nossa vida seja uma vida que abençoe a outras pessoas. Deus nega algumas vezes um pedido de oração nosso para dar a outras pessoas o que eles precisam. É isso que acontece. Jesus, ele não teve então a oração dele atendida. E Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Jesus morreu na cruz por nós, para que ele pudesse, para que a morte dele pudesse fazer com que o nosso caminho de separação deixasse de existir, e nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Ele deixou o nosso caminho de volta a Deus livre, mesmo que para isso, como diz o salmista, se eu não estiver equivocado, no Salmo 116, Jesus tenha sentido angústias do inferno. A Bíblia fala lá no Salmo 116, cordéis da morte e angústia do inferno se apoderaram de mim. Ou seja, ele sentiu angústia do inferno, por conta do pecado, por conta do peso, por conta do pecado que ele tomou sobre si. O meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. E eu termino a minha fala hoje fazendo uma pergunta para você, mas ela é retórica, ela tem resposta. Nunca mais esqueci isso depois que o pastor falou da Camilinha, quando ela era pequenininha. Brincando com ela, ela explicou. É uma pergunta retórica. Será que Jesus, ele se entregou para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo? Será que Jesus, ele morre na cruz para que eu e você, que dizemos ser discípulos dele, nós queremos seguir, temos que seguir o exemplo dele? É retórica a pergunta. É retórica. Até porque quando a gente aprende, lendo, estudando a respeito das crianças pequenas lá de Israel, os Talmidim, que eu já falei aqui, eles queriam ser iguais a quem? Aquelas pessoas que eles imitavam. Eles queriam imitar e eles queriam ser até melhor do que o mestre. E isso passa um pouquinho pela via da criação humana do pai e um filho. Nós, pais, nós podemos atingir alguma coisa, mas se nós pudermos desejar que o nosso filho ele seja maior do que nós, no sucesso nós vamos desejar. Agora, Jesus, ele se entrega para quê? Para que eu e você pudesse fazer o mesmo. Quantos homens e quantas mulheres que receberam o não de Deus um dia, ou receberam o não de Deus muitas vezes, para que eu e você pudéssemos estar dentro de uma igreja, ou fazendo parte de uma comunidade cristã, para supostamente servir a Deus. Pastor, por que você falou supostamente? Eu falei de propósito. Sabe por que eu digo supostamente? Porque às vezes o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu escuto, eu não estou falando só do nosso quintal, não estou falando disso. Eu falo de um modo geral, porque às vezes o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ouço, parece-me mais que muitos que participam das comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, eles querem, na verdade, que Deus os sirva, e não o contrário. Eles querem ser servidos por Deus, e não o contrário. E eles querem sempre o que de Deus? O sim de Deus. E quando o sim de Deus não chega, por alguma razão, eles nunca pensam o que eu propus para vocês hoje aqui na nossa conversa. Que quando, ou às vezes, Deus nos diz não para o que pedimos, para o que desejamos, é porque Deus está querendo dar aos outros, através da minha vida, o que os outros necessitam. Eles não pensam isso. E quando Deus diz não, muitos migram de uma comunidade para outra, de uma igreja para outra. E às vezes nesse migrar de uma igreja para outra, eles se revoltam contra a igreja que ele participava, falando mal do pastor que o pastoreava, falando mal de todo mundo que o liderava, mas no fundo, o problema não é quem o liderava, porque ele está querendo alguma coisa e está sendo frustrado porque ele não entendeu qual é a missão dele, qual é o valor, qual é o sentido, qual é o propósito de viver, que Jesus morreu na cruz por ele e deu um propósito para mim, para você e para todo mundo. E ainda mais, e muitos passam a não mais confiar em Deus, se é que um dia eles confiaram. A minha oração é que o Espírito Santo nos livre desse modo de viver. A minha oração é que o Espírito Santo, ele nos livre desse modo de nos relacionarmos com Deus. Mas que, pelo contrário, eu e você, a gente possa olhar para Deus com muita fé, com muito amor, com muita gratidão e com muita certeza de que Ele é meu Pai, é o meu Pai. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem,
Diz assim, quando vocês forem orar, você fala, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. E a gente possa olhar para Ele com toda certeza que Ele sempre, sempre, sempre nos dará o melhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está em casa, você que está vendo esse culto em outro dia, que a graça de Deus seja sobre nós.